Cara, é engraçado como é difícil falar bem de você, né? Viu? Agora eu te peguei, tá vendo? Você Cara, foi na primeira e falou, não, vamos falar bem das pessoas, tal, não sei o quê. Então começa falando com a gente. E isso é uma coisa difícil. Olha pro teu coração, você tem 500 coisas boas aí, entendeu? Eu listaria um monte, mas eu também não vou te dar cola, né? Eu queria ouvir de você. Boa tarde para todo mundo. Estou aqui com o Fernando Vítolo da Unique, fazendo nosso primeiro podcast piloto da Asher. Confesso que eu estou super emocionado. É um prazer poder te entrevistar, né? Porque eu que estou super feliz aí com o convite. Eu acho que vai ser bem legal. Vamos ajudar a levar um conteúdo relevante aí pro pessoal. Vamos fazer um negócio bem louco, bem louco. Então, assim, a gente veio falar, gente, sobre empreendedorismo, que é o que você gosta, não é? É o que você faz desde o dia que eu te conheci e tal, não sei o quê. Mas assim, vou te falar bem a real. Todo mundo chega aqui com um monte de pergunta, fala, não, quais são as virtudes que um cara que é empreendedor, tal, não sei o quê, tem que ter, tem que não ter. Eu vou sair fora, Fernando, eu não vou fazer nada disso. Legal. Tá? Então, a primeira pergunta, que eu acho que é bem assim a tua cara, é o que a tua empresa, na verdade, faz em relação, ou qual é o propósito da sua empresa em relação ao planeta que a gente está? Cara, é tornar as pessoas reconhecidas pelos que elas fazem de melhor. Isso é o que a minha empresa faz. Boa. E a gente faz isso através de algumas ferramentas. Tá. Né? Dentre elas, podcast ou vídeos no YouTube, por exemplo. Tá. Então, só que vai um pouco além, né? Quando eu contrato um colaborador, por exemplo, que ele edita muito bem, ele tem um reconhecimento por aquilo. Então, a gente reconhece aquela característica muito boa dele. Então, reconhecer o que as pessoas fazem de melhor é isso. É identificar na pessoa assim, isso aqui é muito bom. E é reconhecer e exaltar aquele ponto. Legal. E isso você leva para muita gente? Para muita gente. Pelo menos é a ideia, né? Então, quando a gente pega um cliente, por exemplo, para gerar reconhecimento para ele, a gente pega assim, bom, o que esse cliente é bom? Esse cliente é bom nisso. Então, você tem que falar aquilo que você é bom, né? Aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que está relacionado com o seu propósito, né? Muito bom. Eu adoro esse menino. Pra falar a verdade, eu adoro esse menino, porque é uma opinião própria, né? Todo mundo hoje, a gente vive do privilégio do que é ruim. Né? Todo mundo chega aqui e fala, não, fala que você não é bom, faz uma lista do que você não é bom, vamos ver os gaps, né? Não sei o quê. Mas eu acho fantástico quando você fala o melhor das pessoas. Porque eu acho que as pessoas têm muita coisa legal aqui dentro. E eu acho que as pessoas querem ser reconhecidas. E eu acho que tá faltando isso. Nas pessoas, nas famílias, nas organizações, que é parar um pouco, olhar para o ser humano e falar, o que essa pessoa é boa? Né? Porque assim, cara, você tem muita gente que é triste, né? E que às vezes está infeliz e tal, e porque às vezes, em algum determinado momento da vida, essa pessoa ficou ouvindo que ela era ruim, que ela era inútil, que ela não presta, você não vai servir para nada, mas, né? Vamos fazer diferente. É exatamente isso. Essa pegada que eu acho que o mundo precisa. E eu acho que esse podcast vai levar isso para as pessoas. Essa, pelo menos, é a nossa loucura, essa nossa vontade. E eu já encaixo, assim, a terceira, porque eu sei que você é um cara muito direto e tal. Se você tivesse que listar 3 grandes diferenciais do Fernando, o que você falaria? Cara, dinamismo. Dinamismo, tô anotando aqui. Então, dinamismo. A gente é muito rápido. Então, assim, os diferenciais eu sempre gosto também de ouvir o que as pessoas estão falando. Tá. Né? Então, por exemplo, quando eu fiz o Empretec lá no Sebrae, um colega meu me deu um feedback muito bacana. Ele falou, cara, você é muito rápido. Aí eu falei, como assim, né? Me explica melhor. Ele falou, quando a gente estava debatendo ideias sobre o que a gente ia fazer, sobre qual seria o nosso negócio aqui dentro do Empretec, você não ficava preso naquela ideia que, tipo assim, às vezes você tinha criado. Então, por exemplo, você falava uma ideia sua, quando alguém rebatia e falava, mas isso não é bom por isso, você, beleza, já mudava. Você não ficava preso naquilo lá, tipo, não, mas isso é o quê? Eu quero, eu gosto, bate-pezinho. Então ele falou, cara, isso é bom, isso é uma característica muito boa. E essa mesma agilidade, eu também trouxe isso para a Unique. Então, eu não gosto de ficar enrolando, né? E eu não gosto de ser cobrado. Tipo assim, e aí, ô Fernando, sua equipe já lançou nosso podcast? Já tá pronto. Não sei. Cara, eu odeio. Uma coisa que eu odeio na vida é ser cobrado. Cobrança. Por qualquer coisa que seja, entendeu? Somos dois. Cara, odeio. Então, assim, eu gosto de eficiência, né? Boa. Então, assim, fiz a receita aqui. Nossa, mas já? Ótimo, adoro ouvir isso. Né? Então, eu acho que dinamismo seria uma... Dinamismo é um.
Segundo? Segundo... Cara, é engraçado como é difícil falar bem de você, né? Viu? Agora eu te peguei, tá vendo? Porque Cara, você foi na primeira e falou, não, vamos falar bem das pessoas, tal, não sei o quê. Então começa falando com a gente. E isso é uma coisa difícil. Olha pro teu coração, você tem 500 coisas boas aí, entendeu? Eu listaria um monte, mas eu também não vou te dar cola, né? Eu queria ouvir de você. Não, porque a verdade é essa, e eu acho que esse é o grande nó. Quando a gente começa a desatar esse nó, a gente vai, sabe, a vida faz sentido. Você vai num caminho que é esse o negócio. Cara, uma coisa que eu gosto em mim é a facilidade de comunicação entre as gerações. Boa. Então, ao mesmo tempo que eu tô aqui conversando com você, eu também tenho um podcast com o Heródoto, o qual eu sou muito amigo, ele já tem 76 anos, a gente tá falando de uma diferença de 20 40 anos. Entre eu e o Heródoto exatamente. Eu tô exatamente pra mim, no por meio do Heródoto é caminho. 40. E assim, do mesmo jeito que eu tenho uma facilidade grande de comunicação com o adolescente. Isso é interessante, mas foi uma coisa que sempre foi muito natural, mas vem desde pequeno. Então é engraçado porque eu lembro uma vez que perto da casa da minha avó lá tinha uma lanchonete, né, que era o bar da Dona Odete, né, o pessoal oriental, né, e ela já era idosa na época, ela tá viva, inclusive, ainda hoje. E aí eu ia pequeno lá, né, eu gostava de tomar suco de abacaxi com leite condensado e comia um salgado. E aí eu ia lá e eu conversava com todo mundo, conversava com o cara que me atendia, conversava com a Dona Odete e tal. E aí a Dona Odete uma vez chegou para meus pais, nossa, como seu filho é educado, ele vem aqui, conversa com a gente e fala. Então isso sempre foi uma coisa natural. Então, por exemplo, quando a gente ia na casa de alguns amigos dos meus pais que tinham uma idade diferente, né? Eu não ficava quieto, mudo, eu ficava participando da conversa junto com eles, entendeu? Então eu acho que essa facilidade de comunicação entre as gerações é uma coisa que eu gosto. E que eu acho extremamente positivo. Isso é incrível. A gente estava conversando uma vez agora, semana passada, com um jovem, e ele falou assim, eu tô muito preocupado, porque eu tô treinando jovens, né, não sei o que. Eu falei, mas quantos anos você tem? Aí ele falou, porque você tá falando, é muito difícil treinar jovens. Eu falei, mas você tem quantos anos? Ele falou, 27. E você tá treinando jovens de quanto? De 20, mas eles são impossíveis. Pô, mas você tem 27, pô. Como pode um negócio desse? Você fala, é muito ruim, é muito não sei o que. Você tem 7 anos, cara. Quer dizer, e é engraçado que ele falou assim... porque eu tenho um filho indomável. O Rafael é indomável. E ele falou assim, né? Esse jovem que você tava falando, ele falou, é impossível. E, cara, quando você já coloca pra si que é impossível, já vai ser impossível, entendeu? Você não vai fazer. Mas é isso. Já vai ser uma tarefa. Eu sou um cara que se você falar que é impossível, você... Você vai querer fazer ser impossível. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer e vou mostrar que não tem impossível. E a terceira? Cara, a terceira... Até tô olhando pra Anne aqui pra ver se ela dá uma cola. Não dá cola, Anne. Nem você, nem a sua, hein? Que a sua também tá aqui e tal, não sei o quê. Cara, eu acho... Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acredito que eu sou uma pessoa emotiva. Yes! Eu ia falar do teu coração, eu fiquei quieto aqui. E assim, emotiva no sentido de... Sei lá, de ter compaixão pelas pessoas, pelo próximo, de querer ter um coração disposto em ajudar. Eu acho isso. Eu acho isso, claro, uma característica positiva. Eu tava louco pra você falar do coração, cara, porque você só coração. Como é difícil falar de você, né, Mas cara? esse que é o negócio. Nossa, que louco. Sabe por quê? Eu acho que parece assim, como que eu tô falando bem de mim mesmo, né? Pô, sou metido é falta de humildade, agora, né? Falta de humildade. Isso é egocentrismo. Não é. Não é. Acho que é uma crença que a gente adquire que as próprias pessoas colocam em cima da gente. Né? Mas eu acho assim, que hoje é muito comum as pessoas qualificarem pessoas, né? Então, e aí, junto com essa qualificação vem a classificação. E aí é muito perigoso. A pessoa é isso, a pessoa aquilo. Não é, a pessoa é o que ela é. E eu acho muito legal. E quando você conversa com você, e aí, sei lá, você vai encontrando pessoas no teu dia a dia. Hoje de manhã encontrei um super mestre na minha vida, tal, não sei o que, ele falou exatamente isso. Descemos no elevador, outro cara que pratica, enfim, ginástica, falou, cara, o negócio tá aqui. Quer dizer, enfim. Mas é você o entrevistado, não eu. Então vamos lá. Mas é bom te ouvir. E por falar em coração, em comunicação, em dinamismo, você deve ter algum mentor, não tem não? Você deve ter um cara assim que você fala, cara, esse cara me inspira, cara. Esse cara... Quem que é esse cara? Cara, eu tenho... Ou essa, né? Eu não sei se é a palavra certa. Porque assim, vou te contar, a real foi o seguinte. Em 2018, eu tava super insatisfeito como é que tava indo o rumo da minha empresa e, obviamente, o rumo da minha vida. E eu falei, cara, não tá legal isso aqui.
E aí eu liguei para um amigo meu, que é um cara que eu conheci em 2013. E o cara é rico, mas quando eu falo rico não é só financeiramente. É a mente rica, né? Muitas ideias, entende muito de negócio, de empreendedorismo e tal. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele de 2013 a 2014. E eu, na época de 2013 e 2014, eu queria que esse cara fosse meu mentor. Né? Na questão de negócios e tudo mais. Mas não rolou. Não rolou na época. E eu acho que tem momento para tudo também. Né? E não rolou. Aí em 2018 eu retomei o contato com esse amigo. Eu falei assim, cara, né, eu tava pensando um projeto de mentoria e tal. Mas assim, a gente nunca formalizou isso. Não, eu sou seu mentor, você não sei o quê. Nunca foi isso. E a nossa amizade cresceu muito, né? Então, ele é um cara que eu comecei a compartilhar as coisas e ele começou a compartilhar as coisas dele. Ele falou assim, talvez, pensa nisso, pensa naquilo outro, pensa assim e tal. E aí, eu fui crescendo e desenvolvendo mais ainda as minhas habilidades, que muitas vezes estavam escondidas por algum motivo e, sei lá, um motivo banal e tudo mais. Então, eu tenho esse amigo, que eu não sei se eu posso chamar de mentor, porque o que a gente desenvolveu realmente é uma amizade muito forte, então eu compartilho com ele algumas coisas, e de negócios, e da vida e tudo mais, e a gente conversa sobre isso. Ele não pega e fala, faz isso, faz assim, né? Porque eu acho que o trabalho de um mentor, vamos dizer assim, para fazer você entender o caminho que você deve percorrer. É diferente de faz aquilo, porque você precisa entender. Então, eu vou fazer isso aqui. Mas por que você vai fazer isso aqui? Pra quê? Com qual objetivo? Qual finalidade? Senão as coisas não caminham. Você vai fazer e aí você não entende e não dá continuidade daquilo. Então eu tenho essa pessoa que eu me inspiro bastante. Boa, boa. O nome dele é Aldo Barduco. Boa. Eu não falei o nome até agora. Depois a gente vai seguir ele no... Vou começar a mandar LinkedIn e tal, não sei o quê. Não, mas acho que é importante pra gente falar dessas pessoas que realmente elas levam a gente a esse pensamento. Que é exatamente falar, porra, tudo que eu faço tem uma consequência. Uhum. Tô a fim de assumir essa consequência? Uhum. Eu, por exemplo, fiz um monte de pergunta pra você que já não bate mais nada. Acho que eu vou fechar esse Não, mas olha, aqui. sabe que uma coisa que eu ia falar? É muito legal, cara. Porque é importante essa pergunta que você fez da questão do mentor e tal, mas eu acho muito importante as pessoas que estão à nossa volta. Como pessoa, como ser humano, e principalmente quando a gente fala de negócios. Então, assim, o primeiro ponto a gente não constrói nada sozinho. Então, as pessoas que trabalham comigo dentro da Ionix são extremamente importantes. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é a parte estrutural que te dá uma base, que é a família. Né? Inclusive, quando você fez uma dinâmica comigo e com a Anne, da casinha, a base que eu tinha construído da casinha era a família. Né? Engraçado. Então, e quando eu falo família, eu tô falando da minha esposa, tô falando do meu pai, tô falando da minha mãe, que sem essas pessoas... eu não teria chegado aqui, entendeu? Independente de mentor. Ou uma pessoa para te apoiar, essas pessoas que dão a base. Então, a gente tem que ver muito bem quem são as pessoas que a gente coloca ao nosso redor. Então, eu acredito muito naquela... você quer conhecer a pessoa, saiba com quem que ela tá andando. Né? Então, assim, e tem muitas vezes, cara, que às vezes pode ser difícil, mas tem pessoas que você tem que tirar da sua vida. Que são pessoas que te puxam para baixo, entendeu? Pessoas que ficam, isso aqui é ruim, isso não presta, você não sei o quê, você isso, você aquilo outro, né? E é difícil, às vezes, tirar essas pessoas da sua vida, mas é extremamente necessário para você crescer e se desenvolver. Eu só queria complementar o que você está falando, porque eu tô super emocionado, e falar emocionado você fala muito de família, ontem foi aniversário da minha mãe... Enfim, tudo leva a emoção, tal, não sei o quê. Mas esse podcast que a gente está criando, Fernando, é exatamente essa é a vontade, levar para as pessoas essa reflexão. Presta atenção quem está à tua volta, presta atenção que você está carregando. É realmente necessário você carregar tudo isso? Escuta, de repente, sabe? E mesmo a gente fazendo um nosso caminho, que a pessoa entenda que existem caminhos. Existem caminhos. Porque hoje, como a gente tem muita informação, a escolha para ir para algum lugar fica cada vez mais desafiadora. Então, acho que isso é bem legal. Então, a Asher, inclusive, porque a tradução de Asher é felicidade, é exatamente
mostrar um caminho que a pessoa... É como você falou, a riqueza muitas vezes está na mente. Né? E eu acho muito, muito importante. Agora, uma pergunta meio diferente para você. Se você não fosse empreendedor, o que o Fernando seria? Baterista. Baterista. Baterista mesmo. tem sua cara. Mas você toca bateria? Toco. Então. Não, mas se você não fosse baterista, não fosse radialista... Porque essas coisas você já faz. Entendeu? Eu acho que isso a gente... Também Talvez é, uma coisa... é que baterista eu não faço profissionalmente, né? Mas esquece profissional. Tô falando pra tua vida. Cara... O que eu faria? Eu falei pra você que as perguntas iam ser boas, não falei pra você? E os nossos convidados têm que ter essa surpresa. É isso que eu tô te falando. A gente tem que sair fora exatamente do convencional. Nós vamos trazer gente aqui para mostrar pro mercado que, cara, é essa pergunta que o mundo vai te fazer. Sabe? Bom, hoje você faz isso. Então você chega no C-level. Cara, eu acho que eu seria juiz. Juiz. É verdade. Combina muito com você. Mas juiz de futebol? Direito. De direita. Eu acho que tem muito a ver com ele. Seria juiz. Porque eu acho que ele é muito... Pá! Entendeu? Eu acho que combina. Vou até anotar aqui. De repente, nunca sabe dia de amanhã, você fica um juiz importante, enfim. Eu acho que isso é um negócio muito, muito legal. E aí a gente mexeu muito falando o que você seria, o que você é, o que você não é, e aí todo mundo faz essa pergunta, e você falou do teu amigo com a mente rica, tal, não sei o quê. E acho que essa pergunta até é uma coisa meio assim, não combina muito, mas sucesso. O que é sucesso? É quando você atinge um objetivo, independente de qual seja esse objetivo. Essa é meio bobinha, né? Essa pergunta também é... Não, mas eu acho que é legal, porque assim, a gente tem existe um estigma em cima de sucesso que é você ter um carrão, que foi lançado esse ano, você ter muito dinheiro, você ter uma posição, um cargo dentro de uma empresa, ou ter uma empresa, e você ser um mega do empresário, ou ser CEO, C-level... Né? Eu acho que a gente tem esse estigma. Existe, esse é um cara de sucesso. Ué, mas um cara que tem uma família não é um cara de sucesso? Às vezes ele colocou pra si como objetivo de ter uma família e ter 5 filhos. Se ele colocou pra si esse objetivo e ele atingiu, ele é um cara de sucesso. Então eu acho que pra mim é isso. É quando você coloca um objetivo pra você e você atinge esse objetivo. Então você tem o sucesso. Né? Então, eu quero ter um canal no YouTube. E eu quero que esse canal tenha 100 vídeos. Quando você atinge isso, você atingiu o sucesso, que era o seu objetivo. Então, para mim, sucesso é isso. Né? O sucesso não é necessariamente estar ligado a dinheiro, a não ser que você colocou como meta. Eu tenho como meta para mim ser milionário. A partir do momento que você atingiu isso, ok. Agora muda a questão... Muda a meta ou coloca outra. Porque a questão é o seguinte, eu quero ser milionário. Pra quê? Pra que você quer ser milionário? Ou pra quem, né? Entendeu? Ou por quem? Tem uma coisa que eu já ouvi, uma coisa bem interessante que eu ouvi com um cara chamado Luiz Saião. Ele falou o seguinte, a gente vive numa sociedade muito maluca, porque a gente quer ganhar dinheiro para comprar coisa que a gente não precisa, para parecer quem a gente não é, para agradar quem a gente não conhece. É exatamente isso. É uma das definições que mata qualquer marqueteiro do coração. Então, exatamente. Então, por isso que para mim o sucesso está ligado ao seu objetivo, né? E aí, uma vez que você atinge isso, você atingiu o sucesso. Agora, imagina isso em 2 mundos, que é o que a gente vive, né? A gente tá fazendo podcast hoje ao vivo, né? E como é que fica tudo, assim, na tua cabeça quando a gente tá falando de 2 mundos, o mundo virtual e o mundo presencial? Como é que fica essa loucura toda na tua cabeça? Cara, é que hoje a gente já vive no mundo virtual. Né? Então, por exemplo, o pessoal falando muito agora de metaverso, né? Não, porque o metaverso, que é um outro mundo, é uma outra realidade. Cara, quando você pega o celular na mão e você tá aqui, você tá num outro mundo. Você tá acessando um outro tipo de realidade. Então, por exemplo, a gente tá aqui conversando e as coisas não param de acontecer aqui. Tá acontecendo um monte de coisa. Quando eu abrir o meu celular aqui, eu tenho certeza que vai ter um monte de mensagem do WhatsApp. Um monte de coisa. Quando eu entrar no Facebook, vai ter um monte de gente ter postado muita coisa. No YouTube, um monte de vídeo. No Instagram, um monte de vídeo. E beleza, mas as coisas aqui fora também não param de acontecer. Então não é 2 mundos. É um único mundo com plataformas diferentes. Yes, ele concorda comigo. Eu falo, não são 2 mundos. Não é. Porque as pessoas querem dividir o nosso mundo. É impressionante isso. Pois é. Não tem divisão de mundo, é o mesmo mundo. E ainda digo que é o mesmo universo, né? Porque assim, o homem agora quer povoar Marte.
tem uma... Então vai tem um ser... filme que fala Aí isso. vai ser Marte... Ainda a gente tá dentro do mesmo universo. Então as coisas que estão acontecendo em Marte vão estar acontecendo aqui na Terra, ué. Não, mas é muito louco isso, porque todo mundo fala, não, porque o mundo virtual e o mundo presencial, eu fico pensando, meu Deus do céu, só tem o mundo. Só tem o mundo. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito louca. Eu acho que o mundo é a plataforma. É isso. A gente tá aqui presencialmente, mas podia estar fazendo esse podcast via internet, remotamente. Eu acho importante também... eu tava pensando, quando a gente tá fazendo esse podcast, por que não fazer um podcast com alguém que tá na Coreia? Então já tem uma pessoa que eu quero trazer que tá na Coreia, outro tá em Israel, outro tá nos Estados Unidos, outro tá... Gente, a gente tá no mundo, o mundo tá conectado. Isso. Então, independente de fuso horário e tal, não sei o que, eu acho que essa conexão é importante. E com tudo isso que tá rolando, né? Que a hora que você abrir isso aqui, porque o meu tá desligado. Isso aqui... A hora que você ligar isso aqui, como é que você lida com esse mundo todo? Essa loucura toda? Como é que o Fernando lida com tudo isso? Cara, eu sou um cara muito conectado, né? Então... mesmo porque o meu trabalho, o meu dia a dia depende disso, dessa conexão. E eu acho que isso que você trouxe, né? Que você falando assim, a tecnologia trouxe uma conexão para o mundo, que antes o mundo não estava tão conectado assim. Sim. E essa conexão impacta muito mais do que a gente imagina. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da guerra da Rússia e Ucrânia. O quanto que isso não está afetando o mundo de maneira geral. Total. Todas as guerras afetam e afetaram o mundo. Eu não estou menosprezando uma ou outra ou valorizando essa ou aquela. De maneira nenhuma. Mas hoje, no nível de conexão que a gente está no mundo, afeta muito mais. Muito mais. A gente pode ver, por exemplo, a questão da pandemia. Se a gente não tivesse num mundo tão conectado igual a gente está hoje, o vírus da China já chegou aqui assim. Entendeu? Piscou, já estava. E a gente viu, primeira vez na história, 135 países criando a mesma vacina. Então... Com plataformas diferentes e rápido. Muito rápido. 8 meses. Então, imunizando uma população... Isso é muito rápido. Então, assim... Cara, então eu saio daqui, tô aqui, aí eu vou entrar no WhatsApp, porque você me perguntou isso, né? Como é que eu lido com isso? Imagina assim, tá todo mundo vendo a gente. E a verdade é que o mundo, muitas vezes, ele quer uma receita. Ele vai olhar para um cara de sucesso que nem você e falar, se o Fernando faz... Né? De repente, tal, Porque eu acho que o podcast tem muito isso. E a gente trabalha com educação. Uhum. Então, alguma coisa a gente tem que mostrar para os caras e falar assim, vou tentar fazer. Do meu jeito. Vou tentar fazer. Então, imagina que tem, sei lá, muitos jovens assistindo a gente, muita gente jovem. O Heródoto, meu cunhado, que é da Poli, o outro não sei o quê, meu outro cunhado. Então, a gente tem várias pessoas assistindo a gente. E que, na verdade, tem níveis de conexões diferentes. É essa a essência da pergunta. Como que, de repente, você que é um cara super antenado... transita em tudo isso? Cara, pra mim sempre foi isso muito normal. Eu acho que até porque como eu peguei a chegada da internet, eu tenho internet em casa desde que eu tinha 13 anos, mais ou menos. Né? E na época... Não, 12 anos, desculpa. Foi na época que eu comecei a desenvolver websites. Então, para mim, isso é uma coisa muito natural, muito normal. Só que, na verdade, a gente está muito mais próximo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de rede social, eu gostaria que tivesse rede social antes. Porque talvez aqueles amigos de escola, eu não teria perdido o contato. Né? Então, tem gente que eu falo, eu tinha um amigo assim, ele chamava Ricardo. Qual que é o sobrenome dele? Não sei. Então eu não consigo achar o cara. Eu não consigo achar muita gente que fez parte da minha realidade um dia, porque na época não tinha rede social. Então, eu gosto disso, porque de uma maneira ou de outra, você está sempre conectado com as pessoas, entendeu? Então você sabe, por exemplo, mesmo que seja pela rede social, Silvio, olha, o Silvio está em tal lugar. O fato de você postar uma foto que você está em tal lugar, talvez me remete a coisa, ele está bem. Entendeu? Tá legal, tá caminhando, né? Tá vivo, né? Então, às vezes você perde o contato com as pessoas. Agora, você perguntou de fórmula, cara, não tem fórmula. Não tem fórmula. Não combinei nada. Sabe qual que é o problema? Não combinei nada. Hoje, Juro, o que vende é fórmula. E eu fico pé da vida. A Anne sabe, ela tá aqui pra não passar São por 4, mentiroso. Não, a fórmula de sucesso, a fórmula do lançamento, a fórmula do desgraça do não sei o quê, a fórmula... Cara, isso me dá raiva, cara. Porque, então, peraí, então existe uma fórmula pra todo mundo? Tá, e se todo mundo replicar essa fórmula, todo mundo vai chegar nisso? Aí a pessoa não sabe responder. Então peraí, você tá vendendo a fórmula... Não sou eu, porque depois vocês vão falar que é o Silvio. Eu canso de falar isso com as pessoas, fácil. E sabe qual que é a treta? É o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui. Day trade, tá? Os profissionais que fazem day trade. Pra quem não tá familiarizado com o termo, é o seguinte. Day trade, você entra na bolsa de valores...
faz uma compra ou uma venda de alguma determinada ação, né? Você está fazendo uma operação e você vende ela ou compra ela de novo no mesmo dia e você tem uma margem de lucro. Pelo menos, teoricamente, teria que ser assim. Né? Então, vamos supor, comprei uma ação a R$10. Ela valorizou para R$12 daqui uma hora, você vende e ganha R$2. Beleza? Explicado o conceito aqui de day trade. E existem vários profissionais que vivem fazendo isso e trabalhando nas suas casas. Aí, ok. E tem um monte de outros profissionais que vivem vendendo curso para você viver de day trade. E eles falam que é a fórmula mágica para você trabalhar de casa sem gastar muito dinheiro e você vai ganhar muito dinheiro. A pergunta que eu faço é o seguinte: se esses caras ganham tanto dinheiro assim fazendo day trade, por que eles estão vendendo curso? Foi ele que falou. De novo, tô falando, foi ele que falou. Mas e aí eu fico louco com isso, entendeu? E aí, você já ouviu a história do golpe do bilhete premiado? Não, mas pode contar. Você já deve ter ouvido. Pode ser. O seguinte, você tá andando à noite, aí vem um sujeito pra você, ô Silvio, ou sei lá, né? Ô, senhor, tudo bem? Não, sabe o que é? É o seguinte, eu preciso pegar um ônibus, quero voltar pra minha terra. Eu sou lá do Santa Catarina, tô meio perdido aqui. E é o seguinte, eu tô com esse bilhete premiado, eu ganhei o valor aqui, só que tá fechado agora, lotérico ou qualquer lugar que seja, eu não consigo sacar esse dinheiro agora. Vamos fazer o seguinte, você me dá R$100, que é o dinheiro que falta pra eu comprar a passagem, você fica com o bilhete, amanhã você vai lá, é R$1.000. Aí você vai lá e troca. Não tô falando que você faria isso, mas... Aí você vai no dia seguinte, você não tá... É óbvio que não tá o bilhete premiado. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, você quis levar vantagem em cima do cara. Tipo, eu tô ganhando dinheiro fácil. E todas as fórmulas mágicas ou fórmulas de sucesso que tem hoje de curso vendendo na internet são fórmulas mágicas para você atingir alguma coisa. Então, fique milionário, não sei o quê. Beleza, essa é a fórmula pra ficar milionário? Beleza, quanto custa? R$400. Cara, a fórmula pra você ficar milionário custa R$400, velho? Então eu fico louco com isso. Eu ainda perguntaria mais pro cara. Fala, tudo bem, eu pago os 400, depois que eu ficar milionário, posso? Então... Sabe que ele topa? Eu fico doido com isso, porque é óbvio que a pessoa compra o curso, não atinge o objetivo dela, aí ela vai questionar com o pessoal. Mas é que você não fez o método direito? Você não fez tudo aquilo que a gente falou? Cara, para com isso, entendeu? Então eu acho que tem um monte de gente se aproveitando das pessoas que estão de alguma maneira vulneráveis. E no Brasil a gente tem muita gente vulnerável. E essas pessoas sim estão enriquecendo a torto e... Como é que é a expressão? Torto e a direito? Torto e a direito. Torto e a direito. Eu acho fantástico. A gente que trabalha com educação, a gente, na verdade, tem esse desafio diário. E... Enfim, a gente segue a mesma linha, né? Só que a gente constrói modelos para falar para a pessoa, cara, se existe um caminho, se existe uma receita, essa é só tua. Então, voltamos àquela pergunta. Que é sucesso para você? O que te leva para cá? O que te leva para lá? E no final, tá tudo aqui dentro. Para a gente finalizar, são duas perguntas que eu acho que são impactantes. Já estou de olho no reloginho lá, né? Daqui a pouco a Solange levanta as bandeirinhas e tal, mas acho que duas perguntas que se juntam, né? Se o Fernando tivesse que inovar, o que ele faria de novo? É a primeira pergunta. E aí, para a gente fechar, tá? Se tem uma frase que te inspira, que frase é essa que você vai deixar para a gente? Cara, eu acho que a inovação... Tem um amigo meu também que ele fala assim, Fernando, você toda hora tá se reinventando. O Ivan Latchev, ele teve aqui essa semana, inclusive. Ele falou, cara, você é um cara que eu admiro muito porque você tá sempre se reinventando. E eu acho que a inovação é isso. A inovação é, muitas vezes, você fazer alguma coisa que você faz sempre, mas de uma maneira mais simples, ou que vai te dar um retorno um pouco mais rápido em cima daquilo. Então eu tô sempre pensando alguma coisa de, poxa, como é que eu posso fazer isso aqui melhor? Ou como é que eu posso fazer isso aqui para poder surpreender os meus clientes, né? Então, eu acho que inovação, assim, é isso. Eu não tenho algum ponto que tem uma inovação disruptiva, né? Tipo a criação do novo Uber, alguma coisa assim. Eu não tenho alguma coisa assim que eu tenho em mente, mas eu acho que a inovação está muito ligada à reinvenção. E a gente hoje, no mundo dinâmico que a gente tem que se reinventar a todo tempo. Eu acho que... Boa. É isso. Eu acho que isso tem que ser parte de todo mundo. Se reinventar. E a frase? Frase. Ou pensamento? Cara, tem uma frase que eu decorei isso, levei pra vida, assim, né?
que é uma frase... Tinha uma época que eu tinha tipo um diário, mas não era um diário que eu escrevia, era um diário que eu levava, e eu, infelizmente, eu nem sei onde tá isso, e eu não dei pra tanta gente escrever como eu gostaria. Na época eu era criança, e eu tinha que ter dado pra todo mundo. Eu acho que eu fiquei meio com vergonha, sabe, na época, e hoje eu me arrependo disso. Mas eu lembro que teve uma tia minha, que ela infelizmente já faleceu, a minha tia Sônia, e ela escreveu assim no meu diário. Ela falou assim: Fernando, eu vou escrever uma frase que eu gosto muito, tá? Alguma coisa assim. Mas a frase eu lembro muito bem. Sorria mesmo que seu sorriso seja triste, pois mais vale um sorriso triste do que a tristeza de não saber sorrir. Uau. E aí foi uma coisa assim que ficou. Agora e me marcou. E eu decorei isso. E, cara, eu acho que é isso, assim, independente da situação que você tá... Porque a gente vive altos e baixos. Então tem momentos que são mais difíceis, dolorosos, mas a gente também tem que aprender a conviver com aquele momento. E a felicidade está dentro da gente também. Então, poxa, será que a gente está feliz, né? Independente das nossas circunstâncias? Não, eu só tô feliz quando eu tenho dinheiro. Putz, cara. Eu só tô feliz quando eu tô comendo naquele restaurante tal. Não, eu acho que tá feliz naquele momento. Então, por exemplo, aqui eu tô feliz. Tô gostando pra caramba do bate-papo, entendeu? Eu tava feliz quando eu tava cortando o cabelo, porque hoje eu falei, não, eu vou participar do podcast do Silvio, eu tenho que me arrumar, né? Então eu tava feliz quando eu tava cortando o cabelo, como eu tava feliz quando eu tava conversando com o cliente de manhã. Então eu acho que é isso, assim, saber sorrir mesmo em momentos tristes. Muito legal, muito legal. Bom, esse é o nosso primeiro podcast, esse é o piloto, esse é um podcast que eu espero que leve para as pessoas aquilo que está no teu coração, no meu coração e alcance o coração das pessoas. É isso que a gente quer fazer. A Asher é exatamente isso. É levar essa felicidade de uma forma prática, construindo modelos, construindo coisas, e que as pessoas consigam parar um pouquinho da vida delas e olhem para o coração. E é isso que a gente fez aqui nesse bate-papo. Gratidão. Eu que tô... coração super emocionado. Eu que tô mega feliz aí de participar dessa história aqui. Essa série que a gente vai fazer e nossos convidados virão com certeza emocionar a gente, emocionar quem tá assistindo e principalmente que a vida continue a ter esse movimento. Felicidade gera felicidade. Um beijão para todo mundo, gratidão e daqui a pouco a gente se vê no próximo podcast. Opa, aí sim. Obrigado. Obrigado a você. Até a próxima. Beijão. Anny, obrigado, obrigado. Beijo para vocês.